vez mais globalizado e as distâncias se encurtaram. Foi-se o tempo que o campo missionário era algo restrito para poucos. Hoje, pastores, ministros de louvor, entre muitos outros, têm atendido o chamado do Senhor para literalmente expandir as fronteiras. Os Estados Unidos têm sido um ponto estratégico onde muitos têm ido para estudar, se aprimorar, ministrar em igrejas e também fazer do país um ponto de partida para o ministério global. Um dos pastores que tem feito dos Estados Unidos a sua casa é o pastor Antônio Cirilo, líder do Ministério Musical Santa Geração, que está na Carolina do Sul com a sua família há mais de 5 anos. Pastor, a mudança para um novo país, com uma nova língua, é um desafio. Fale um pouco de como foi o processo de transição para você como ministro e também para toda a sua família. Eu moro nos Estados Unidos desde dezembro de 2014. Estou aqui por uma direção de Deus. O vento de Deus nos soprou para cá. Os nossos filhos vieram estudar na Faculdade de Columbia, aqui na Carolina do Sul. E Deus nos deu essa direção de virmos para cá. E eu creio que estar aqui foi assim fundamental para a consolidação da minha família. E eu costumo dizer o seguinte: eu já amava o Brasil, sempre amei o Brasil, mas depois que eu mudei para os Estados Unidos, eu me apaixonei pelo Brasil 4 vezes mais. Mas confesso que desses 5 anos para cá, eu tenho passado mais tempo com a minha família e isso tem feito toda a diferença. Pastor, conta para nós como foi desbravar a nova terra desde conseguir o Green Card para residir e até se encaixar na rotina desse novo país. A nossa adaptação aqui como família, aqui numa terra estrangeira, não foi muito difícil, porque eu vim morar ao lado, vim ser vizinho de um casal que nós já andamos juntos há muitos anos, há mais de 20 anos, que são os missionários Dan e Marty Duke, nossos vizinhos, e eu agradeço a Deus por isso, porque nós não tivemos aquele choque cultural muito grande. É claro, teve sim o choque cultural, porque eu vim morar no meio de americanos, né? Os primeiros brasileiros que moram por aqui moram a 45 minutos, 1 hora e meia de distância. Então nós temos o nosso círculo íntimo de relacionamento, mas o nosso relacionamento no dia a dia são com os americanos. Isso foi muito bom para a gente, para ajudar na língua. Hoje falamos a língua, não falamos maravilhosamente bem, mas nos comunicamos bem. E isso é muito importante quando você mora numa nação estrangeira. E temos notado um mover intenso de ministros de várias denominações indo para os Estados Unidos nos últimos anos. Como você, pastor, entende esse mover nesse momento em que o mundo está vivendo? Nesses últimos tempos, vários ministros do Evangelho foram direcionados por Deus a viver nos Estados Unidos. Eu creio que eu ainda não capturei todo o planejamento de Deus para tudo isso, mas estou aguardando no Senhor, assim como Maria, quando via algo a respeito de Jesus, guardava no coração. Eu também guardo no coração todas as palavras que eu escuto, né? Eu presto atenção, sim, no número de ministros que vieram morar nos Estados Unidos. Deus tem que estar soprando alguma coisa nova vai acontecer. Por isso também eu creio que há algo espiritual envolvendo toda essa mudança de país. Obrigada, pastor Antônio Cirilo, saudades. E falando dos Estados Unidos, o pastor Ricardo Robotella, do Clamor pelas Nações, também está lá e pode explicar para a gente que o processo não é tão simples assim. Pastor, temos notado um mover intenso de ministros de várias denominações indo para os Estados Unidos nos últimos anos. Como você entende, pastor, esse mover nesse momento em que o mundo está vivendo? Tem 5 anos que eu me movi para os Estados Unidos como um ponto central, mas mais de 30 anos atrás o Senhor me trouxe aqui para os Estados Unidos para um curso bíblico que abriu a minha mente, abriu a minha visão e isso me fez quem eu sou hoje. Então, eu não creio que esse é um mover atual, é um mover que sempre houve nos últimos muitos anos, mas atualmente tem se intensificado, eu posso colocar assim. Por quê? Porque os Estados Unidos é um portal para as nações. Nossa, imagino. Pastor, o processo todo de ida de imigração para os Estados Unidos é tão simples assim? Se o seu chamado é legítimo, Deus irá na sua frente. Se o seu chamado é de Deus, coloque Deus à prova, que com certeza Deus vai abrir todas as portas. Eu creio assim, eu coloquei à prova
Deus em muitas coisas. Por quê? Porque eu não queria vir na minha força. Não é por força nem por violência, mas através do próprio Espírito Santo de Deus. Pastor, uma curiosidade. Como que um pastor que sente um chamado específico de Deus para ir para os Estados Unidos deve fazer de maneira prática? Fala para nós. Ele começa a forjar o nosso caráter e a nossa perseverança se você realmente está buscando algo do seu coração, numa motivação errada, ou se você está atrás de um chamado verdadeiro e legítimo de Deus. Então, de forma nenhuma é simples, muito pelo contrário, é complicado, mas eu digo para aqueles que têm um chamado em Deus, principalmente um chamado não somente de alcançar uma localidade, claro que temos que alcançar uma localidade, mas além de uma localidade, uma plataforma para outras nações, porque realmente os Estados Unidos é um portal para as nações. Dessa nação, muitas nações são sustentadas. O maior movimento missionário do mundo acontece através dos Estados Unidos. Diga para mim, pastor, dá para pegar a família toda aí de Malicuia? Eu creio que não. É momento de oração, momento de você buscar a presença de Deus, pedir provas diante do Senhor, pedir confirmações diante do Senhor, sabendo que as provas virão, as dificuldades virão, mas se o Senhor te chamou, Ele também vai te estabelecer. Eu acredito, nesse momento que nós estamos vivendo, os chamados estão sendo acelerados, e os chamados acelerados são chamados também provados. Muito obrigada, pastor Ricardo Robortella, saudades! E agora falando, Silvio Lacerda, músico e líder da banda Megafone, tem atuado como ministro de louvor em Boston, onde já reside há quase 4 anos. Silvio, fala para nós, você acha que o planejamento imigratório é importante para os artistas e líderes que estão indo para os Estados Unidos? Em 2016 eu vim com a minha banda para cá, a gente tocou em algumas igrejas brasileiras e a gente sempre teve o desejo de vir morar aqui nos Estados Unidos. E então a gente começou a conversar com algumas pessoas e um amigo me falou de um outro amigo que tinha conseguido um visto e que eu também poderia me encaixar nesse visto. E conta pra gente como foi esse processo todo da sua ida até os Estados Unidos. Tinha alguns requisitos que eu tinha que preencher e aí eu fui atrás da Andrea e por uma indicação desse amigo em comum que conseguiu esse visto, e ela me falou que eu poderia realmente me encaixar dentro do pouco que a gente tinha conversado, eu poderia me encaixar no visto O, que é o visto de habilidade extraordinária. E então eu voltei no dia 4 de julho de 2016 para o Brasil, e exatamente 6 meses depois, dia 4 de dezembro, eu estava voltando para os Estados Unidos com a minha família, com o visto aprovado, e tem sido um sonho realizado, né? Muitas coisas que a gente tem vivido aqui têm sido muito legais, tudo aquilo que a gente imaginava mesmo, e então o planejamento imigratório ele é muito importante para quem quer viver, embarcar nessa aventura, né? É muito cheio de surpresas, mas com uma equipe bem estruturada, profissionais capacitados, a gente consegue ter êxito em tudo aquilo que a gente quer. E, bom, hoje eu já estou há quase 4 anos aqui, eu entrei com visto A1, e depois de um tempo o meu visto A1 ia vencer, eu apliquei novamente para o visto A1 e logo em seguida eu apliquei para o meu visto EB1 e está aprovado. Eu só estou na troca de status agora, esperando meu green card chegar, mas a gente está muito feliz com tudo aquilo que aconteceu e assim, eu não tenho nem palavras para dizer o quanto a Andrea e a Elora do escritório Andrade Canona são competentes e muito especiais, assim, com cada processo. Eu indico de olhos fechados. Eu nem pessoalmente conheço elas, mas eu tenho muito carinho por elas e elas realmente me atendem quando eu preciso. Eu e minha família, a gente realmente confia muito nelas e todo esse processo imigratório que a gente fez desde o início foi com elas e
tudo muito rápido e tudo muito seguro. Cada passo que a gente deu foi totalmente calculado para a gente chegar onde a gente chegou. Então, todo esse processo, né, de mudança e tudo mais, não é fácil, mas quando a gente tem pessoas capacitadas do nosso lado, com certeza vale muito a pena. Então, queria deixar aí minha indicação, né, do escritório Andrade Canona. Um abraço. Muito obrigado, Silvia, pelas informações. E falando sobre imigração, as advogadas Andréia Canona e Elora Andrade atuam nos Estados Unidos, onde têm trabalhado com muitos pastores e ministros brasileiros. Isso mesmo. Andréia, qual a importância do planejamento em processos como estes? Oi Priscila, que bom estar com você aqui na Rede Super. Sim, o planejamento imigratório é muito importante, porque afinal, você mudar a sua família de um país para outro país é alguma coisa muito grande, não? É uma mudança que vai ter um impacto para a vida inteira. Então aí está a importância de fazer isso muito bem feitinho. O planejamento bem feito, ele vai trazer tranquilidade nesse processo que já tem uma ansiedade nele, não é verdade? Então, temos que lembrar que as leis aqui nos Estados Unidos são super rígidas, são complexas. Não dá para brincar com isso. É importante você ter o acompanhamento de um advogado que seja licenciado aqui nos Estados Unidos para te ajudar a fazer esse planejamento no curto prazo, no médio, no longo, e assim você saber certinho que passos vai tomar com a sua família. Da mesma forma que o planejamento ajuda, a falta do planejamento pode atrapalhar grandemente, porque um erro pode ser irreversível e pode resultar na sua família ficar sem status. Então é muito sério isso, né? Me lembro muito do princípio bíblico que está em Lucas 14, eu acho que se aplica aqui, que é quem vai construir uma torre sem antes planejar. Então, o planejamento é muito importante. A mudança para os Estados Unidos é um grande projeto e, da mesma forma, você precisa saber que passos vai tomar nesse caminho. Muito interessante, Andréia. Vocês cuidam de vários casos, inclusive de amigos nossos. Poderia citar um exemplo de algum processo que vem sendo feito de forma correta? Sim, tem sido uma bênção poder cuidar de tantos irmãos queridos e suas famílias para virem aos Estados Unidos. São processos realmente bastante diferentes uns dos outros. Temos os que vêm aqui passar um tempo sabático, estudar. Temos outros também que vêm trazer suas empresas e assim expandir as fronteiras. Tem também aqueles que já têm habilidades extraordinárias, ou seja, que chegaram ao topo de suas profissões no Brasil e agora querem vir aqui trabalhar nos Estados Unidos. Temos os vistos religiosos para os pastores e missionários, investidores, enfim. Cada família tem o seu projeto. Mas o mais legal é que se a gente estrutura bem direitinho, a família já pode sair do Brasil, já documentada, pronta para chegar nos Estados Unidos e pôr a mão na massa. E Elora, me foi passado que existe um leque muito grande de opções de vistos. A gente geralmente ouve falar do visto de trabalho ou do visto de turista. Quais são os outros? Olá, Priscila. Sim, são muitos os vistos e cada um tem a sua peculiaridade. Os vistos temporários, que permitem as pessoas estarem nos Estados Unidos por tempo determinado, como por exemplo o B1, B2, para turismo, reuniões, congressos. Além disso, os mais usados pelos brasileiros são o L1, de executivo, transferência empresarial, o E2, o visto de investimento para pessoas que têm cidadania de certos países, dentre outros, o O1 de habilidades extraordinárias, o F1 de estudante e também o R1 para ministros e pastores. Já nos vistos permanentes, o famoso Green Card, temos através de vínculo familiar ou os Employment Base, que são através de vínculos empregatícios, pertencendo a 5 categorias. O EB1 é para indivíduos de habilidade extraordinária ou empresários. O EB2 é através de um vínculo empregatício ou projeto de interesse nacional. O EB3 é através de oferta de trabalho. O EB4 é para imigrantes especiais, tais como pastores. E o EB5 é para investidores que possam ter pelo menos $900 mil para um investimento nos Estados Unidos. O importante é não vermos esses vistos como um produto de prateleira que se encaixa para qualquer um, mas sim tentar averiguar qual é o melhor visto para cada pessoa, dependendo do seu perfil e do seu planejamento e futuro nos Estados Unidos. Muito obrigada pelas informações tão importantes e úteis. Gente, tem muito mais informação sobre isso do que nós imaginamos, não é mesmo?
Se você tem no coração o chamado missionário, essas dicas são para você. Faça contato com a nossa igreja para mais informações. E claro, vamos fazer missão do jeito certo. Deus te abençoe.